Possibilidade de o Flamengo faturar uma bolada com um ex-jogador. Só uma catástrofe tira o título de campeão brasileiro do Flamengo. Até Abel Ferreira já jogou a toalha. Alô pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos do Flamengo, que nesse momento está a caminho de Belo Horizonte, local do confronto com o Atlético Mineiro nessa terça-feira. Jogo que pode dar o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, galera. Pois é. Será que por conta disso teremos força máxima do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro, já que no sábado tem uma final de Libertadores? Como é que Felipe Luiz vai fazer? Temos a lista de relacionados, a gente vai trazer aqui para vocês. Já adianto, spoilerzinho aí para vocês. 3 desfalques. Quem são os desfalques? A gente vai contar. Tem também dirigente do Atlético Mineiro convocando a torcida do Galo. Parece que o time mineiro não quer ver o Flamengo novamente campeão dentro da Arena MRV. Lembrando, o Flamengo é o único time que conseguiu ser campeão na Arena MRV até o momento, estádio do Atlético Mineiro. E eu vou contar para vocês, o Pedro tem chance de jogar a final da Libertadores ainda? Muita gente me perguntando isso nas ruas e também nas redes sociais. E eu vou contar um bastidor envolvendo o Rossi que vocês vão gostar. Isso tudo e muito mais no vídeo agora. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma notícia importante do Flamengo. Fortalece com like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, comente aqui embaixo o que você quiser. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Solta a notícia. Valeu! Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, ó, vai crescendo como o time do técnico Felipe Luiz, que vem crescendo muito de produção. E eu já vou começar falando da lista de relacionados do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro nessa terça-feira, repito, o jogo que pode dar o título ao Flamengo do Brasileirão. Olha, vou te falar, ficou ninguém não, hein? Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Gonzalo Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul e o Wallace. Esses são os relacionados. Léo Ortiz, Pedro e Alan estão fora. Léo Ortiz, segundo o Flamengo, treinou parcialmente com o grupo nessa segunda-feira, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo DM do Flamengo. O zagueiro tem chances de ficar à disposição para o jogo da Libertadores, no sábado da final da Libertadores, mas não é certo. Olha, não será nenhuma surpresa se o zagueiro não ficar à disposição para o jogo de sábado, mas ele vai viajar, tá? Todos os jogadores vão viajar para Lima, depois a gente fala sobre isso. A viagem está prevista para quarta-feira. Pedro, segundo o Flamengo, segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. E tem um outro jogador que não está na lista de relacionados e nem nessa lista aí de boletim médico do Flamengo, que é o volante Alan. Então, por conta disso, o jogador não foi relacionado por uma opção técnica do treinador Felipe Luiz. E muita gente me pergunta se o Pedro tem chance de ficar à disposição para o jogo de sábado da Libertadores. Muita gente me questionando isso nas ruas. Gente, não tem chance. O Pedro não tem nenhuma chance de jogar no sábado a final da Libertadores. A lesão que ele sofreu muscular na coxa foi uma lesão grave. Arrisco a dizer que ele está fora até mesmo da temporada, que o planejamento é mais para ele voltar bem no início do próximo ano, mas não tem chance. Vêem, mas por que o Flamengo não informa? O Flamengo não vai dar arma ao adversário, vai, entre aspas, levar essa dúvida até o minuto final, e a gente sabe que faz parte da estratégia, mas o Pedro nos bastidores não tem nenhuma chance. Todo mundo ali no entorno do Pedro já sabe disso. A grande dúvida é quando ele voltará no ano que vem, se já vai ser na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sim, o Campeonato Brasileiro ano que vem começa em janeiro, tá, pessoal? Vamos lá, vou contar um bastidor aqui envolvendo o Rossi, para vocês entenderem como é importante o papel da apuração no jornalismo. Vocês vão se recordar que eu fui o primeiro, na verdade o único, a publicar a foto do Pedro realizando exames no hospital. Vocês lembram disso? Publiquei essa foto depois de uma apuração extremamente difícil e complicada, porque não foi fácil descobrir o motivo dele ter ido lá, embora muita gente tivesse achado que ele tinha ido por conta do braço, para fazer uma revisão, e não. Ele foi fazer exames médicos, tanto é que a gente trouxe tudo bem detalhado. A mesma fonte me mandou uma foto do Rossi,
no sábado pela manhã, no mesmo hospital. E aí eu recebi a foto do Rossi, só que dessa vez a foto veio em visualização única no WhatsApp. E aí fui apurar. Qualquer pessoa que não tivesse o mínimo de cuidado ou que fosse ansiosa para poder publicar a informação, teria publicado essa informação. Por quê? A fonte era a mesma, a fonte confiável, o hospital era o mesmo, e a pessoa me mandou foto visualização única porque uma outra pessoa aparecia na foto, então todo mundo ia saber quem tinha tirado a foto. Enfim, no fim das contas, qual foi a minha apuração? Que o Rossi tinha ido de fato ao hospital, mas não por causa dele. Foi levar o filhinho para fazer exame de sangue, algo que já estava previsto. Imagina se fosse um responsável que tivesse recebido a foto, que teria publicado o que teria causado no ambiente do Flamengo. Então, pessoal, estou contando esses bastidores porque eu sei que muita gente que me assiste aí tem a vontade e o sonho de ser jornalista, e muita gente vive me perguntando dicas e tal. A dica que eu dou: não seja ansioso, afoito para publicar uma informação. Apure até o limite final. E se você não tiver certeza do que está acontecendo, não publique a informação. E foi isso que aconteceu. Estou trazendo esse bastidor aqui porque eu sei que muita gente gosta desses bastidores. Dito isso, o Flamengo encara o Atlético Mineiro nessa terça-feira. Eu, particularmente, não teria levado para viagem nem Rossi, nem Jorginho, nem Arrascaeta. Eu teria deixado esses três no Rio de Janeiro, focados na final da Libertadores. Brincadeiras à parte, eu não escalaria esses três como titulares no jogo dessa terça-feira. Grama sintética, o Rossi, o substituto dele, está longe de ser a altura dele. Jorginho e Arrascaeta são os dois jogadores mais importantes do time, sem sombra de dúvidas. Botar em nível aí, primeiro o Arrascaeta, que é o melhor jogador do futebol sul-americano atualmente, depois o Jorginho. Jorginho, esses dois jogadores, para mim, tinham que ser preservados, pelo menos é a minha concepção. Eu quero saber qual é a opinião de vocês, qual time vocês escalariam. Eu pouparia o Varela também, que para mim é um jogador que é titular absoluto na lateral direita. Não entraria com o Alexandro, pouparia Léo Pereira. Enfim, esse seria o meu time extremamente alternativo, quase reserva, praticamente reserva. Botaria o Gonzalo Plata, que já não vai jogar a final da Libertadores mesmo, então joga nesse jogo. Inclusive, ele fez gol em cima do Atlético Mineiro naquele título da Copa do Brasil dentro da Arena MRV. Eu quero saber de vocês agora qual time vocês escalariam para pegar o Atlético Mineiro. Lembrando, se o Flamengo vencer o Atlético e o Palmeiras perder para o Grêmio, o Flamengo é campeão. Eu acho que o Palmeiras vai poupar geral. Aquele discurso do Abel Ferreira na entrevista coletiva é praticamente preparando a torcida. Olha, eu vou poupar geral, tá? Alô, torcida, eu vou poupar geral. Para mim, foi muito mais isso do que realmente ele está pensando que já perdeu o título do Campeonato Brasileiro. Não, ele quis mudar o foco. É uma estratégia do Abel Ferreira, já falamos muito sobre isso aqui. E o Paulo Brax, dirigente do Atlético Mineiro, convocou a torcida do Atlético. Abre aspas. Eu gostaria de estar falando em coletiva, mas temos um jogo muito importante amanhã e uso o canal oficial do clube para também falar com o torcedor. O torcedor está machucado, com raiva, ódio, decepcionado, ainda está na estrada para voltar a Belo Horizonte. Entendo essa frustração, mas a temporada ainda não terminou, ainda temos 4 jogos muito importantes. No final desses jogos vamos fazer aí sim uma análise central da temporada. Não tenho direito de pedir ao torcedor para ir ao jogo amanhã. A gente respeita essa dor, mas gostaríamos que eles estivessem. Quem for amanhã vai ver o time unido, mobilizado e honrando essa camisa. Bom, pessoal, obviamente eles não querem ver o Flamengo campeão dentro da Arena MRV novamente, né? Por isso tá rolando isso aí. Lembrando que eles perderam a final da Sul-Americana nesse final de semana, um jogo terrível, nossa senhora. Vou te falar que o Flamengo tem chance de vencer o Atlético Mineiro, mesmo com o time reserva, de verdade. Não vejo o Flamengo, o Atlético fazendo essa força toda, tendo essa força toda, e eles ainda vão ter 8 desfalques aí para pegar o Flamengo. Gente, o Flamengo tem condições de vencer, mesmo com o time reserva. Mas, sem mais delongas aí, quero saber de vocês. Qual time tem que entrar em campo nessa terça-feira para pegar o Atlético Mineiro? Eu pergunto isso porque no sábado, daqui a 3, 4 dias, tem a final de Libertadores contra o Palmeiras lá em Lima. Lembrando também, pessoal, o Flamengo vai para Belo Horizonte, volta para o Rio de Janeiro depois do jogo e amanhã tem a Aerofly, hein? Mobilização da torcida do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, a partir das 3 horas,
Está previsto a chegada do ônibus do Flamengo 3 horas no aeroporto. Mas antes disso, com certeza a torcida vai ficar fazendo aquela linda festa. Imagina, a Aeroflá com o Flamengo já campeão do Campeonato Brasileiro. Arrisco a dizer que vai ser o maior Aeroflá da história de todos os clubes. Eu falo Aeroflá, mas desses eventos de pré-viagem. Nossa Senhora, vamos ver, vamos aguardar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui! Bora falar agora sobre o Flamengo, que pode ganhar cerca de 43 milhões e meio de reais em janeiro sem qualquer esforço. É que João Gomes, cria do Fla, pode trocar o Wolverhampton pelo Manchester United. A imprensa inglesa já dá o negócio como bastante avançado. Operação que giraria na casa dos 50 milhões de euros ou 311 milhões de reais. O Flamengo manteve 10% do valor de uma venda futura e ainda tem direito a cerca de 4% pelo mecanismo de solidariedade. Somando tudo isso, a gente chega a 43 milhões e meio de reais, dinheiro que certamente viria em boa hora, no início do ano, para ajudar nos pagamentos e também para conquistar ou para ajudar o Flamengo na busca por contratações. João Gomes, que foi vendido do Flamengo para o Wolverhampton em 2022 por 18 milhões e 700 mil euros e sempre foi titular da equipe inglesa, temporada atual de 15 jogos e uma assistência. E o Flamengo está com praticamente duas mãos na taça do Campeonato Brasileiro depois da vitória por 3-0 contra o Red Bull Bragantino na noite desse sábado, associada ao empate do Palmeiras contra o Fluminense. Distância entre os times abriu para 4 pontos, restando apenas 3 rodadas. Quero falar sobre o jogo contra o Bragantino, depois sobre a matemática do título. Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique fizeram os gols da vitória rubro-negra no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo saltou para 74 pontos contra 70 do Palmeiras. Como restam apenas 9 pontos em disputa para cada um dos times, dá para dizer que o Flamengo só depende de mais 2 vitórias para assegurar matematicamente a taça. E ela pode vir já na terça-feira. Isso acontece se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro em Minas Gerais e o Palmeiras perder para o Grêmio no Rio Grande do Sul, com uma observação importante. Os 3 jogos que o Palmeiras ainda faz, todos na condição de visitante. Já o Flamengo visita o Atlético Mineiro, recebe o Ceará e se despede contra o Mirassol. Percebi no discurso dos jogadores do Flamengo a preocupação em não transparecer um otimismo exagerado, até para que ninguém fique com um salto alto, mas o Flamengo pode se dar o luxo de dizer que está muito perto de uma taça super importante, de um rubro-negro que é protagonista no futebol brasileiro, mas que não vem tendo, nos últimos anos, desempenho satisfatório no campeonato nacional. Ah, só mais uma curiosidade, registrar que nesse momento, com 74 pontos contra 70, o Flamengo abriu uma vitória de vantagem em relação ao Palmeiras. Digamos que nas 2 próximas rodadas, o Palmeiras faça 4 pontos e o Flamengo perca os seus 6 pontos em disputa, eles empatam em 74 pontos cada, mas quem estará à frente será o Flamengo. Isso porque eles terão o mesmo número de vitórias, mas o saldo de gols do Fla é bem maior do que o do Alviverde. Por falar no Palmeiras, registrar que Abel Ferreira praticamente jogou a toalha depois de mais um tropeço. São 4 jogos sem vitória. Com 2 empates e 2 derrotas, o Palmeiras perde para o Mirassol por 2-1, perde para o Santos por 1-0, empata com vitória em 0-0 e volta a empatar dessa vez nesse sábado diante de 40 mil pessoas no Allianz Parque contra o Fluminense. São 3 jogos e meio sem marcar gols, mais de 5 horas sem balançar as redes. E diante desses 2 pontos somados em 12 possíveis, Abel Ferreira jogou a toalha dizendo o seguinte, abre aspas, perdemos o título. Acho muito difícil alcançar o Flamengo. Para piorar, o Palmeiras, que deve poupar titulares no jogo contra o Grêmio na próxima terça-feira em Porto Alegre, vai precisar encontrar soluções, até porque no próximo sábado em Lima, capital do Peru, ocorre a final da Libertadores da América contra o Flamengo. E esse Palmeiras, que não marca gols, vai ter menos de uma semana para evoluir, sob o risco de ficar também sem o título da Libertadores. Com a lembrança de que o Palmeiras nunca investiu tanto em sua história quanto em 2025, foram 703 milhões de reais apenas com contratações de atletas. Folha salarial superior a 30 milhões de reais por mês. De um Palmeiras que desde janeiro de 2024 conquistou apenas um título, o título de campeão paulista.
E você, o que pensa? Ainda dá para imaginar o Palmeiras brigando pelo título do Brasileiro e na Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não me esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Combinado? E é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo importante, mais uma atualização quente do Mengão para você de casa se manter sempre muito atualizado, com o Jorge Nicola e Vene Casagrande na voz, sempre dando os créditos aqui. Gostaria de pedir você agora, na humildade e na moral, fortalece com o like, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para não perderem o conteúdo. Vamos que vamos para mais um dia abençoado para todos nós. Fortalece aí com o like, não se esqueça de fortalecer o dedo no like. Pessoal, comenta aqui embaixo pra gente estar trocando aquela ideia. Voltaremos assim que pintar mais notícias, estamos de olho no mercado. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!